quero ser limpo como Naamã no teu poder. Olha, Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Olha, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Olha, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por termos chegado até aqui. Continua falando ao nosso coração. Continua, Deus, nos abençoando. Queremos continuar adorando o Teu nome nessa manhã. Fala-nos agora através da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8. Depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Mas primeiro vamos ler Romanos 12, de 6 a 8.
Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Vamos estar agora prestando bastante atenção aqui na palavra. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito dos dons espirituais. Domingo passado, eu falei a respeito da nossa função no corpo de Cristo, se lembra? Você que estava aqui no domingo passado, eu falei sobre qual é a nossa função no corpo de Cristo. Para nós sabermos a nossa função na igreja, corpo de Cristo é a igreja. Para sabermos a nossa função no corpo de Cristo, nós precisamos saber quais são os nossos dons espirituais. Esse assunto, irmãos, é importantíssimo. Os dons espirituais. E Paulo trata desse assunto em suas cartas. Principalmente nessa carta aos Coríntios. Ele também trata desse assunto na carta aos Romanos. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa manhã a respeito de dons espirituais. A palavra dom, irmãos, é uma palavra que vem do grego, carisma, significa presente. A palavra dom significa presente. Quem gosta de receber presente? Levanta a mão. A maioria das pessoas, de nós, a gente gosta de receber presente, não é verdade? E meus irmãos, dom é um presente que Deus deu a cada um de nós. Amém? Dom é presente. Deus resolveu nos presentear com dons. Deus gosta de dar presentes. Ele nos deu, por exemplo, o presente da salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Outra coisa que Deus nos deu de presente, o Espírito Santo. Amém? Outra coisa que Deus nos deu de presente, a igreja, os irmãos. Diga para quem está ao seu lado, você é um presente de Deus. Imagine, irmãos, se nós não tivéssemos a companhia dos irmãos. Como é que seria, não é verdade? A igreja é um presente de Deus para nós. Presente, irmãos, tem a ver com favor,
graça. Então, dom é uma graça, um favor e um presente. Ninguém recebe dons espirituais porque merece. Você não é merecedor. Nós não somos merecedores dos dons espirituais. Porque dom espiritual é graça de Deus. É pela graça. A gente recebe os dons pela graça, bondade, misericórdia e amor de Deus por nossas vidas. Glória a Jesus. Mas, irmãos, há muitas coisas que nós precisamos saber a respeito dos dons espirituais. Paulo estava preocupado com os crentes de Corinto. E ele escreveu, na sua carta, ele escreveu, capítulo 12, para esclarecer aqueles crentes a respeito dos dons espirituais. Lá no versículo 1 do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Irmãos, eu não quero que vocês desconheçam os dons espirituais. Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Esse desconhecimento, irmãos, não era relacionado a eles terem ou não os dons espirituais. Porque Paulo diz para esses crentes que eles tinham, os coríntios, eles tinham todos os dons espirituais. Paulo diz isso para essa igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 7. Vamos ler Paulo falando isso para eles, que eles conheciam todos os dons espirituais. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Irmãos, então, que desconhecimento era esse dos crentes de Corinto? Irmãos, o desconhecimento deles estava mais na questão de saber usar os dons. Eles tinham os dons espirituais, e Paulo diz aqui que eles tinham alguns. Eles tinham o quê? Todos. Irmãos, que coisa interessante, importante e bonita. Na igreja de Corinto, não faltava um dom espiritual. Amém? Glória a Deus, irmãos. Só que eles não estavam sabendo usar esses dons. Eles não estavam sabendo. Havia o uso desordenado de dons na igreja. Tinham dons que estavam sendo mais privilegiados do que outros dons. Havia competição entre eles. Quem tinha os melhores dons, ou quem tinha mais dons. Então, havia um uso desordenado. E Paulo está dizendo, olha, então é necessário a ordenação desses dons aí na igreja. E eles também tinham algumas dúvidas. Eles perguntavam, será que alguém que amaldiçoasse a Deus, isso vinha da parte de Deus? Porque parece que tinha algumas pessoas dentro da igreja de Corinto que diziam ter dons, mas diziam assim, maldito seja o Senhor. E os coríntios estavam assim espantados. Como é que pode uma pessoa que é espiritual dizer que Jesus, que Deus é maldito? Então, eles estavam em dúvida com relação a algumas questões a respeito dos dons espirituais. E nós devemos, irmãos, estar bem inteirados dos dons espirituais. Esse assunto é importantíssimo hoje na igreja. A igreja, os crentes precisam conhecer muito a respeito dos dons espirituais. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos usar os dons espirituais.
Os dons espirituais não são para serem guardados. Tem crente que recebe o dom e guarda. Mas domingo passado, nós estudamos aqui a parábola dos talentos. Os irmãos se lembram da parábola dos talentos? O que é que ela nos ensina, aquela parábola? Que os talentos, ou o dom que nós recebemos, nós temos que usar. Se lembra daquele homem que recebeu um talento e escondeu? Ele não usou. E o que é que foi dito a respeito dele? O que é que o dono da terra disse? O dono dos talentos disse para ele? Servo mau e negligente. Você não usou o talento que eu te dei. Então, irmãos, os dons têm que ser usados. Você está usando os seus dons? Pergunta para quem está ao seu lado, você está usando os seus dons? Irmãos, você tem que usar os seus dons. Não pode ficar sem usar. Parábola dos talentos. Depois você lê de novo essa parábola, está lá em Mateus 25, 14 a 29. É importante essa parábola. E os dons espirituais, irmãos, eles não são para o nosso próprio benefício, apesar de sermos beneficiados por eles. A pessoa que tem um dom espiritual, claro que ela é beneficiada, não é verdade? É um presente, e toda pessoa que recebe um presente é beneficiada. Mas os dons, o objetivo principal dos dons, não é abençoar o seu possuidor, é abençoar a igreja, os irmãos. Quando eu uso o dom que Deus me deu, eu estou sendo canal de bênção para os meus irmãos em Cristo. Eu estou sendo canal de bênção para a igreja. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Agora presta atenção aqui nessa parte. Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Vou ler de novo. A cada um, contanto, é concedida a manifestação do Espírito, que é o dom espiritual, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, quando você usa o seu dom, você está beneficiando toda a igreja. Você está beneficiando os irmãos, a igreja. Mas vamos ficar então só com 1 Coríntios 12, versículo 7. Todos nós, irmãos, somos beneficiados com o uso dos dons espirituais. Isso significa o quê? Quando eu não uso o meu dom espiritual, o que acontece? Eu estou deixando de quê? Hein? Eu estou deixando de beneficiar os meus irmãos. Isso é certo? Diga para quem está ao seu lado, isso não é certo. Não é uma questão da sua conta, isso é da minha conta, não é da sua conta não. Eu não quero e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso, tem. Se você não está usando o seu dom espiritual, você está deixando de beneficiar a igreja, os irmãos. E isso significa, você não tem amor pelos irmãos. Quem ama a igreja vai usar os dons em benefício da igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, existe uma diversidade de dons espirituais. A Bíblia não fala a respeito, não menciona todos os dons. Porque se ela fosse mencionar, irmãos, eu creio que não ia nem caber na Bíblia, porque, irmãos, são muitos os dons espirituais. Mas a Bíblia,
alista alguns dons, principalmente nos dois textos que nós lemos, que é Romanos 12, 6 a 8 e 1 Coríntios 12, 4 a 11. Se os irmãos prestaram atenção na leitura inicial, os irmãos repararam que ali tinha a menção de vários dons, não é verdade? Vamos ver quais são os dons que são mencionados nesses dois textos, começando com Romanos 12, 6 a 8. Quais são os dons que são mencionados ali? Aí vai aparecer profecia, está sendo mencionado lá, serviço ou também chamado de ministério, exortação. Exortação, irmãos, significa encorajamento e ânimo. Ensino, é um outro dom que é mencionado em Romanos. Contribuição, é outro dom. Liderança e misericórdia. Temos esses 7 dons mencionados em Romanos. Vamos ver a lista de 1 Coríntios, capítulo 12. Quais são os dons que são mencionados ali? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, ou dons de cura, operação de milagres, profecia, repete, né? Repete, esse dom já tinha aparecido em Romanos, profecia, discernimento de espíritos, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Ao todo são quantos dons? Tirando profecia, que repete, 15 dons. Só nessas duas listas nós temos 15 dons. Em Efésios fala de outros dons também, que são dons ministeriais, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestres e doutores. Mas se a gente for catar no Novo Testamento, se a gente for começar a ler os livros do Novo Testamento, a gente vai começar a descobrir outros dons que tem lá, mencionados nos livros do Novo Testamento. Então, é uma diversidade, é uma variedade de dons. São muitos dons, irmãos. Agora, como é que Deus faz para nos dar esses dons? Ele distribui os dons de acordo com a vontade dele. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito Santo realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente. Ele está falando dos dons. E ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Amém? Só até aí. Conforme deseja. Ou seja, Deus, irmãos, Ele distribui os dons. Ele vai distribuindo os dons de acordo da vontade dele. Então, assim, nós podemos até pedir a Deus: Senhor, eu gostaria tanto de ter esse dom, aquele dom. Deus pode te dar ou pode não te dar. Não tem nenhum problema você pedir. Mas vai ser de acordo com a vontade dele. Amém? Porque, irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o dom que se encaixa no seu perfil. Amém? Ele sabe quais são os dons que se encaixam na sua personalidade. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, nunca tenha inveja do dom de outro irmão. Nunca tenha inveja. Ah, eu gostaria de ter aquele dom daquele irmão. Cuidado, porque isso pode virar inveja. Você pode até admirar o dom, o uso do dom na vida de um irmão. Você admira, que bonito, que bonita. Mas não tem inveja. A inveja é perigosa, é pecado. Fique contente com o dom que você recebeu, amém? Ou com os dons, né? Porque uma pessoa pode ter mais de um dom, pastor? Pode sim, pode. Ela pode ter mais de um dom. Porque, irmãos, é de acordo com a capacidade de cada pessoa. Então, pode ter mais de um dom sim. Então, não é para ter inveja. Porque Deus distribui de acordo
com a sua vontade. Há um outro texto, Romanos 12, versículo 6, que diz assim, ó, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, irmãos, é de acordo com a graça, a capacidade, né, Deus vai nos dando. Então isso é importante. Você ficar tranquilo. Pode ser que o seu dom seja um dom que te traga dificuldades, problemas, porque tem dons, irmãos, que, né, quando são usados, podem trazer dificuldades. O profeta, por exemplo, quem tem dom de profeta, o profeta, ele tem que dizer não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus está falando, amém? Dizendo. Então, às vezes o profeta é mal visto. Vejam os profetas do Antigo Testamento. A maioria deles, irmãos, não eram bem vistos pela comunidade de Israel. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento eram perseguidos. Porque os profetas do Antigo Testamento eram, muitos sofreram, né, morte. Por quê? Porque eles falavam o que Deus mandava eles falarem. Jeremias, por exemplo, foi colocado num calabouço, num buraco, porque ele falou a verdade ao povo de Israel, e o povo não gostou. Então tem determinados dons, irmãos, que quando você usa, pessoas podem ficar contra você, podem não gostar, mas não recuse o dom por isso. Aceite, porque é um dom que Deus te deu, amém? E Deus vai te dar capacidade para usar esse dom. Deus vai te capacitar. Irmãos, uma outra coisa que a gente aprende quando estuda sobre dons é que o mesmo dom não é dado a todos os crentes. O mesmo dom não é dado a todo mundo. Paulo diz isso, lá em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Olha o que é que Paulo diz. Essa pergunta, irmãos, no original, exige, né, no original, exige uma resposta não. O sentido é esse. Acaso todos são apóstolos? Qual seria a resposta? Não. São todos profetas? Não. Ou são todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Não. Então, não é porque uma pessoa tem determinado dom que toda a igreja tenha que ter aquele dom. Não é assim. Irmãos, os dons funcionam como os membros do nosso corpo. Imagine, e Paulo até fala sobre isso, imagine se todo o corpo fosse olho. Não pode, irmãos. Não pode. Então no nosso corpo tem os olhos, tem a boca, tem o nariz, tem as pernas, as mãos, os pés. Há uma diversidade. Na igreja é a mesma coisa. Alguns são apóstolos, amém? Outros pastores. Alguns têm o dom de realizar milagres. Outros têm o dom de curar. Glória a Deus. Irmãos, e Deus faz isso para que nós estejamos dependentes um do outro, amém? Nós nos complementamos, nos completamos, não é verdade? Um completa o outro. Por isso que a gente canta aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim, amém? E nós precisamos de Cristo. Então os dons se completam. Os dons se completam. Uma outra coisa, irmãos, é muito importante como a gente exerce os dons espirituais. Qual era o problema na igreja de Corinto? Eles não estavam praticando os dons espirituais de maneira correta. Eles praticavam os dons, mas não da maneira correta. Uma coisa que faltava, irmãos, nos crentes de Corinto,
e que é muito importante quando você usa os dons espirituais, uma coisa que estava faltando era humildade. Eles não eram humildes no uso dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que é que Paulo diz para eles. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Os crentes de Corinto, irmãos, estavam inchados, orgulhosos, pelos dons que tinham recebido. E principalmente aquelas pessoas que recebiam os dons mais visíveis, que eram vistos por toda a igreja, como por exemplo, o dom de línguas, dom de profecia, que todo mundo via sendo usado. Então esses irmãos estavam orgulhosos. E Paulo está atacando o problema, dizendo: o que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você não tem, o que você não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Amém? Então, tenha cuidado, viu? Quando você for exercer o seu dom espiritual, como a gente diz na linguagem popular, não queira aparecer. Diga para quem está ao seu lado, não queira aparecer. Por exemplo, a pessoa que sabe cantar, é um dom, é um talento, aí vai cantar. Mas o que ela tem que fazer? Quem tem que aparecer? É ela? Não, é Jesus. Amém? Quando eu estou pregando aqui, irmãos, quem tem que aparecer? Jesus, não sou eu. Jesus é que tem que receber toda a honra, toda a glória. Amém? E é assim com todos os dons. Não queira aparecer. Não queira ser o astro. Não queira ser a pessoa que vai receber os aplausos. Não queira. Não, irmãos. É Deus. Amém? Você vai sumir. Deus vai aparecer. E quando as pessoas derem glória a Deus, não vai ser para você, vai ser para Deus. Então, irmãos, isso é muito importante. Romanos capítulo 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha, irmão, isso aqui é importante, viu? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Então você não pode, eu sou o tal, não é verdade? Eu sou aquele que, quando chega, né? Todo mundo tem que olhar para mim. Não pode ser, irmãos. Você vai usar o seu dom de maneira humilde. Amém? Humilde. Sem precisar chamar a atenção, você vai usar os seus dons espirituais. Então, tenha um conceito equilibrado de você mesmo. É o que diz aqui a palavra. Outra coisa, irmãos, o dom tem que ser usado com zelo. O que é zelo? Dedicação. Nós não podemos, irmãos, ser desleixados na questão dos dons espirituais. Tem crente, irmãos, que tem o dom, usa, mas usa de maneira desleixada. Ele usa quando ele quer. Ele usa da maneira que ele quer. Não é assim. A obra do Senhor não pode ser feita de maneira relaxada. Você tem que ter zelo no uso dos dons, porque não é uma coisa sua, é uma coisa de Deus que você está usando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, olha o que Paulo diz. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Seguir. E exercei com o quê? Zelo. Você está exercendo com zelo os seus dons? Ou você usa quando quer, quando lhe dá vontade? Não é assim, irmãos.
Não é dessa maneira. Porque tem que ter zelo, tem que ter cuidado. Se você está no serviço do Senhor, prestando serviço, não é do jeito que você quer, não é quando você quer. É quando a igreja precisa. Quando você é requisitado, quando você é chamado, você tem que se fazer presente. Porque senão, não vai adiantar. Deus não vai aceitar essa sua oferta. Se é feito assim de qualquer maneira, né? Quando você pode, quando você quer. Não. Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, irmãos. Não vai adiantar nós usarmos os nossos dons sem o amor. Não vai adiantar. E esse era o grande problema da igreja de Corinto. Essa era a dificuldade dos crentes de Corinto. Eles estavam exercendo os dons, mas sem amor. Eles não tinham amor porque eles estavam brigando. Tinha partidos dentro da igreja. Um falava mal do outro dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo teve que escrever o hino do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Os primeiros 3 versículos. Olha o que é que Paulo fala. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. O que era excelente, irmãos, que os coríntios consideravam excelente? E que Paulo, qual era o caminho excelente que eles consideravam? E que Paulo agora está dizendo que vai mostrar algo mais excelente. O que é que eles consideravam excelente? Porque Paulo está dizendo, seguir o caminho do amor. Ou melhor, Paulo está dizendo, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Que caminho é esse? O caminho do amor. Vamos ler? E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que, aí ele vai começar a citar alguns dons aqui, irmãos. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Então ele está falando aqui sobre o dom de línguas. Mesmo que eu possua o dom de... E tinha muitos crentes em Corinto que tinham esse dom. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Aí é o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. E ainda tenha uma capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo. Que dom é esse? A gente vai aprender daqui a pouco. É o dom da misericórdia. E entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Que dom é esse? Era um dom que alguns crentes naquela época tinham, irmão. O dom do martírio. Pessoas que se entregavam ao martírio, né? Tinham alguns até que procuravam ser martirizados. Eles iam atrás do martírio. Conta, né? A história da igreja diz isso. Se não tiver amor, todas essas ações, a gente poderia até colocar aqui, todos esses dons, não me trarão qualquer benefício real. Irmãos, nós temos que exercer os dons espirituais com amor. Amém? Se você tem o dom do ensino, ensine com amor. Se você vai exortar alguém, exorte com amor. Se você vai aconselhar, aconselhe com amor. Amém? Qualquer dom que você vai exercer, tem que ser realizado com amor. E amor é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Não adianta, irmãos, exercer dom espiritual sem amor. Fica uma coisa ruim, não presta. É uma coisa, né, não cai bem. Não adianta, irmãos. Né, não vai ser bênção. E pode até trazer problemas para a igreja. As pessoas não vão ser beneficiadas ou abençoadas com o seu dom. Não vão ser. Pelo contrário, vai ter problema. Porque você não tem amor. Né? Você tem o dom, mas não tem o amor. Pastor, o que é que eu faço então? A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Amém? Pratique o amor. Coloque esse amor para fora. Você tem que desenvolver o amor na sua vida. Você tem que desenvolver o amor.
É muito importante, irmãos, isso, né? O amor. Agora, nós vimos que os dons espirituais vão definir qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Por exemplo, se você tem o dom da hospitalidade, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Dom da hospitalidade, irmãos, quem tem esse dom é aquelas pessoas que gostam de receber pessoas. Elas gostam de lidar com pessoas, gostam de estar com pessoas. Elas gostam de abrir a casa delas para receber pessoas. Quando elas veem na igreja uma pessoa meio deslocada, uma pessoa assim que elas percebem que está deslocada, elas vão ao encontro dessa pessoa e para acolher essa pessoa. Isso é dom de hospitalidade. Então, por exemplo, você tem esse dom. Qual seria o seu lugar na igreja? Agora eu vou me referir aqui à IBMI. Qual seria o seu lugar aqui nessa igreja? Ou qual seria o ministério que você poderia ocupar aqui nessa igreja? Quem é que sabe? Pastor, eu precisaria conhecer os ministérios da IBMI. Você vai conhecer. Mas um dos ministérios que você poderia ocupar seria, por exemplo, o da recepção. Porque esse ministério, irmãos, acolhe as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Acolhe os visitantes, acolhe os amigos, acolhe crentes que vêm de outras igrejas, estão aí na porta recebendo as pessoas. Amém? Então é uma das possibilidades para quem tem o dom da hospitalidade. Outra coisa que essa pessoa poderia fazer, sabe o quê? Abrir a sua casa para receber um grupo de irmãos para estudar a Bíblia. Receber um grupo pequeno em sua casa. Na época que nós tínhamos grupos familiares, e a gente pretende voltar a ter, né, agora com outro nome, são grupos pequenos caseiros, outros chamam de células, não importa o nome que você dê, são vários nomes que são dados. Importa o princípio que existe no evento, na prática. A gente escolhia, irmãos, pessoas aqui na igreja que tinham que dom? Hospitalidade. Porque imagine uma pessoa que não tem um dom da hospitalidade, hospedar um grupo familiar. Aí a pessoa chegava lá, o visitante, o que é que ele vai dizer? Ei, senta aí. Não, mamãe, não é assim que recebe a pessoa. Você tem que ir lá abrir a porta, sorrindo. Oh, que alegria ter você hoje aqui na minha casa. Deixa aí que eu vou preparar um cafezinho para você. Você está bem? Está precisando de alguma coisa? É o dom da hospitalidade. Sabe? Tem gente que sabe receber, não tem? Mas tem outros, irmão, que misericórdia. Não pode ceder casa para grupo pequeno de jeito nenhum, misericórdia. Porque em vez de juntar as pessoas, vai espalhar todo mundo. Não vai ficar ninguém no grupo dele. A pessoa vai a primeira vez, nunca mais volta para... Eu não, para aquele grupo, nunca mais vou voltar. Então, é uma outra possibilidade, viu? Quando a gente abrir os grupos ano que vem, você pode, se você tem esse dom, você pode se candidatar a ser um hospedeiro, ok? Agora, não é só saber receber bem, tem que ter outras características também, né? A pessoa que vai receber crente em sua casa, ou visitantes. Se você tem o dom da misericórdia, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, qual é o ministério que você poderia atuar aqui na igreja? Ação social, o próprio ministério da misericórdia. Mas o seu negócio é falar de Jesus para as pessoas. Como você gosta de falar de Jesus. Qual é o ministério que você vai entrar aqui? Hein? Evangelismo, missões. Amém? Os irmãos estão entendendo? Que de acordo com o seu dom, dependendo do seu dom, você vai escolher o ministério? Porque você tem que escolher de acordo com o seu dom, ou o seu chamado, amém? Eu falei domingo passado, que eu passei por muitos ministérios aqui na igreja, não foi? Você lembra? Domingo passado? Na época se chamava departamento. Mas, irmãos, por exemplo,
eu passei pelos adolescentes. Eu ensinava para eles. Mas eu mesmo senti. Que o meu dom, ou a minha paixão, porque aí entra a paixão também, né? Porque para trabalhar com adolescente, você tem que ter o quê? Paixão pelos adolescentes. Não é que eu não gosto dos adolescentes, eu gosto de adolescentes. Mas, irmãos, para trabalhar com adolescentes tem que ter jeito, tem que falar a linguagem deles. Mas eu fiquei, irmãos, acho que eu fiquei só 1 ano, talvez, porque havia uma necessidade na época, não tinha gente para ficar. E aí me pediram, pastor, o senhor pode ficar com eles? Não tem ninguém. Eu fico. Assim, eu também não fui tão ruim não, irmãos, eles gostavam de mim assim, né? Eu chegava, dava lição, ia passear com eles. Eu me lembro que um dia a gente pegou o ferry-boat, foi todo mundo para a ilha, no ferry-boat. Mas, irmão, logo que apareceu uma pessoa que tinha um dom, eu botei logo. Porque dá um trabalhozinho. Dá um trabalho. E eu, irmãos, né? Mas aí quando o pastor me disse, pastor, o senhor vai ficar no ministério agora de evangelismo, cuidar das viagens missionárias. Aí é a minha área. Aí eu vou deitar e rolar. Aí eu gostei. Gostei mais do que quando eu trabalhei com os adolescentes. Irmãos, estão entendendo? Você vai atuar na área que você gosta, que você ama, que você tem um dom, paixão. Quem te deu essa paixão? É Deus também. Irmãos, Deus nos molda, amém? Ele criou um molde para cada um de nós. E nesse molde tem os nossos dons e as nossas paixões. Amém? Tem gente que tem paixão de trabalhar com jovens, né? Tem gente que tem paixão de trabalhar com solteiros, adultos, né? Adultos solteiros. Então assim, né? Vai depender disso. Irmãos, a Bíblia fala também que nós devemos crescer nos dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, eles estavam ansiosos. Ó. É errado, irmãos, estar ansioso? Não, aquela ansiedade boa, né? Não é aquela ansiedade ruim. Uma ansiedade, um desejo. Paulo está dizendo, ó, vocês estão ansiosos, então, por terem dons espirituais, amém. Agora, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Porque, irmãos, tem dons que são mais para o nosso deleite espiritual, outros são mais tem mais a ver com a edificação da igreja toda. Então Paulo está, cresçam nos dons. Na realidade, irmão, a gente precisa crescer em todos os dons. Você está crescendo nos dons espirituais que você tem? Precisa crescer, irmãos. Porque às vezes o crente estagna, fica estagnado naquilo. E Deus quer que você cresça nessa área. Amém? Você precisa crescer nessa área. Alguns até pararam de crescer. Estavam indo, desenvolvendo os dons, mas de repente pararam, não estão mais. É errado. Você tem que crescer, voltar a crescer no seu dom espiritual. Amém? Você precisa desenvolver o seu dom, desenterrar o seu dom e usar ele para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Pastor, como é que eu posso saber quais são os meus dons? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. E se você disser sim, é porque você tem o dom que eu vou falar, tá certo? Se você disser não às perguntas que eu vou fazer, é porque você não tem o dom que eu vou mencionar. Por exemplo, você gosta, sente prazer, presta atenção, você gosta, sente prazer e tem facilidade de falar de Jesus para as pessoas? Quem tem, levanta a mão. Vou repetir a pergunta, você tem facilidade, você gosta, sente prazer, tem facilidade de falar de Jesus para as pessoas? Levanta a mão. Provavelmente vocês têm um dom de evangelista. Amém? Apesar de todo crente tem que evangelizar, todo crente, olha só. Mas, irmãos, quem tem o dom, gosta, sente prazer e tem facilidade de falar de Jesus para as pessoas.
ela fica até catando as pessoas na rua. Ah, irmão, ela não fica com a boca calada. Está no metrô, ela fala de Jesus. Está no ônibus, ela fala de Jesus. Está no avião, fala de Jesus. Esse é o que tem o dom de evangelista. Amém? Outra pergunta. Você sente compaixão das pessoas marginalizadas pela sociedade? Por exemplo, quando você vê assim um menino de rua, uma criança, né, um morador de rua, você fica pensando lá nos presidiários, estou com pena daquele pessoal que está lá preso. Você fica pensando lá nos doentes que estão nos hospitais, e você gosta de ir até lá, visitar o hospital, visitar doente, ir lá no presídio, você gosta, você sente, né? Você sente compaixão dessas pessoas que estão na rua? Levanta a mão. Quem é? Provavelmente, vocês têm o dom da misericórdia. Amém? Vocês têm o dom da misericórdia. Distribuir sopa lá com os mendigos. Amém? Quem gosta? Pouca gente gosta, né? É dom da misericórdia. Outra pergunta. Você gosta de animar ou dar ânimo às pessoas que estão sofrendo? Você vê uma pessoa assim sofrendo, você sempre tem uma palavra de consolo para aquela pessoa? Hein? Ou você, quando alguém está com problema, você se afasta e eu já tenho muito problema, rapaz, que eu quero mais problema para mim? Vou logo lhe dizendo, se você é desses, você não tem o dom, viu? Sabe qual é o dom? Da exortação. Você não tem esse dom. Agora você que fica, né? Fica ligando, meu irmão. Eu soube que um parente seu faleceu, não foi? Avisaram ontem lá na igreja. Eu vi no boletim. Olha, eu queria te dizer que Deus está com você, que Deus te ama. Quem gosta de fazer isso? Então você tem o dom da... Qual é o seu dom? Exortação. Irmãos, tem gente que pensa que exortar é ficar baixando o cacete nos outros, né? Tem gente que se acha que tem dom de exortação. Pastor, comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu. Eu tenho o dom da exortação. Que exortação, coisa nenhuma, meu irmão. Exortação é levantar a pessoa. Ser suporte para a pessoa levantar, amém? É isso que é exortação, irmão. Outra pergunta. Você tem facilidade de explicar para as pessoas, para outras pessoas, o que um determinado texto bíblico quer dizer? Você tem uma facilidade imensa. Você pega a Bíblia, chama outra pessoa, vem cá que eu vou te explicar o que está escrito aqui. E a outra pessoa aprende direitinho, viu? Aí ela vai, rapaz, eu vou chamar outras pessoas para a gente ouvir você, viu? Porque você explica bem. Quem é que tem esse dom aqui? Ixi, 1, 2, 3, 4, 5. Sabe que dom é esse? Provavelmente é o dom que você tem? Ensino. Agora, irmão, se você fica falando para as pessoas, a pessoa não entende nada. E você se enrola todo, você se complica todo, e você não... Então, mas se você tem essa facilidade, né, de chegar diante de ou 2 pessoas ou de 1000 pessoas e explicar um assunto, é porque você tem um dom de ensino. E outra coisa, as pessoas ficam lá prestando atenção no que você fala, e elas aprendem. É dom de ensino. Outra pergunta. Você sente alegria quando vem ofertar aqui? Você entende que contribuir é um privilégio? Você contribui mesmo quando está apertado? Você procura oportunidades para dar seu dinheiro sem precisar ninguém pedir? Levanta a mão quem é assim. Eu quero ser amigo de vocês, viu? Sabe que dom vocês devem ter? Contribuição. Viu? Porque quem tem esse dom, irmãos, sente alegria na hora da oferta. Oh, que maravilha.
Irmãos, quando essa pessoa ouve aqui a gente colocar uma necessidade, olha, está precisando, né? Lá na Serra da Mãe Nácia, está precisando pagar o aluguel. Aí chega o irmão, olha, está aqui 9 meses já de aluguel pago. Dono da contribuição. Amém? Quem tem mesmo esse dom, levanta a mão de novo, só para eu ver aí. Irmãos, eu vou orar para que mais gente receba esse dom aqui na igreja, viu? Eu vou orar para que mais gente receba esse dom aqui. Agora, não é porque você não tem um dom que você está isento, viu, meu irmão? Todo mundo tem que contribuir, dizimar, ofertar, só que quem tem esse dom é diferente. Não é verdade? Quem tem esse dom é diferente. Você é uma pessoa que tem iniciativa? Você se comunica bem com as pessoas? Você é capaz de fazer sacrifício por outras pessoas? As pessoas lhe procuram para pedir conselhos? Levanta a mão. Então provavelmente você tem um dom da liderança. Pastor, eu não sabia que eu sou líder. É, meu irmão. Se você tem iniciativa, se comunica bem com os outros, você é capaz de fazer sacrifício por outras pessoas. As pessoas lhe procuram para pedir conselho. E as pessoas lhe seguem. As pessoas sempre ficam atrás de você, querendo seguir você. É porque você tem um dom da liderança. Amém? Outra pergunta. Vai descobrindo aí qual é o seu dom, viu? Você é daquelas pessoas que acredita que algo vai acontecer, mesmo quando ninguém mais acredita? Levanta a mão. Ih, tá cheio de gente aqui com o dom da fé, viu? Palmas para Jesus, glória a Deus. Irmãos, todo crente tem fé, não é verdade? Mesmo que seja como um grão de mostarda. Mas, irmãos, quem tem o dom da fé, não desiste jamais. Todo mundo pode estar dizendo, não vai, já era, já deu. Não, vai acontecer, vai. Eu creio. Isso é fé, viu? O dom da fé. Amém? Outra pergunta, você tem prazer? Então, estou perguntando se você faz. Se você tem prazer em realizar tarefas em favor da obra de Deus, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, quando você vê alguma coisa que precisa ser feita, você logo se coloca à disposição para fazer, sem ninguém pedir para você fazer? Você assim levanta a mão. Provavelmente você tem um dom do serviço. Irmãos, quem tem esse dom, ele sente prazer em ajudar os outros. Ele não pode ver nada que inclusive, às vezes esse irmão é mal compreendido, porque às vezes ele é chamado de intrometido. Rapaz, deixe de ser abelhudo, ninguém te chamou aqui. Mas ele quer ajudar, irmão. Ele quer ajudar. Ele tem um dom do serviço. E quem tem um dom do serviço, ele não sabe ficar parado, ele fica procurando coisa para fazer, né? Ele fica olhando, quer ajudar, quer trabalhar, né? Olha, quem acha que tem esse dom aqui? Levanta a mão mesmo, levanta. Levanta a mão, Lacerda. Levanta, irmão Aventino, Edson. Quem tem o dom às vezes não quer, né? Acha que a irmã Edna, né? Acha que fica. Isso não é, né? Se você tem um dom, tem que reconhecer que tem, não é isso? Não, eu não tenho, não. Não tem, se você tem. Outra pergunta, quando você ora pelos doentes, a maioria deles é curado? Levanta a mão. Opa, tem gente aí com dom de cura, hein? Olha. Você ora, 80% das pessoas que oram, 90% é curado. Agora, se você ora por ninguém é curado, meu irmão, aí vai. Essa não é a sua área, viu? Irmãos, por isso que eu até oro por doente. De vez em quando um chega, pastor, o senhor orou, eu fiquei bom. Mas eu não tenho, na minha concepção, eu não tenho esse dom. Então, quando você estiver doente, mal, depois a gente vai anotar o nome desses irmãos aí, viu? Eu vou mandar você para esses irmãos.
Mas eu vou orar também, amém? De vez em quando Deus responde às nossas orações, não é verdade? Irmãos, todo crente pode orar por doente? Pode, e deve. Mas tem pessoas que têm o quê? O dom de cura. Você gosta de cuidar das pessoas? Você tem paciência para ouvir os problemas? Você sabe aconselhar? Você gosta de estudar a Bíblia e explicar a Bíblia para as pessoas? Você está disposto a fazer sacrifícios pela obra de Deus e pela igreja? Você sabe ouvir? Quem tem esses dons? Ih, pouquinha gente. Isso aí, irmãos, está relacionado a dom pastoral, viu? Está ligado à área pastoral. Você gosta de cuidar de pessoas, tem paciência para ouvir as pessoas, você sabe aconselhar, gosta de estudar a Bíblia, amém? Olha, irmãos, a gente podia passar a manhã toda aqui fazendo esse teste, né? Para terminar, 1 Timóteo 4,14. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Amém? O que é que Timóteo estava fazendo, irmãos, com o dom dele? Negligenciando. Timóteo, irmão, Timóteo. Ele estava deixando de desenvolver. Tem tradução que diz negligenciar. Não negligencies o dom que há em ti. Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Nós não sabemos o porquê, mas Timóteo tinha recebido dons através de imposição de mãos, através de mensagem profética. Mas ele estava o quê fazendo com o dom? Negligenciando. E Paulo chamou a atenção dele. E por último, irmãos, os dons espirituais não cessaram. Amém? Irmãos, existem aí, né, teólogos, pastores, até que são muito ouvidos aí, escritores de livros. Eles defendem um cessacionismo. Ou seja, eles dizem que alguns dons que estão na Bíblia, ou a maioria dos dons, não são mais para hoje, foram para aquela época. Não é verdade. Todos os dons hoje são atuais. Amém? Eles dizem, não, dom de cura não tem mais não. Dom de língua não tem mais não. Interpretação não tem mais. Profecia não tem mais. Irmãos, aí acaba com tudo que é dom, não tem mais nada. Não, nada disso, irmãos. Todos os dons são para hoje. Amém? Todos os dons são atuais. Nós, aqui, é uma crença da nossa igreja, nós não somos cessacionistas, ou seja, nós não defendemos, não cremos nisso, que os dons só foram para aquela época de Jesus, né, porque era necessário, a igreja estava começando, e ali era importante ter esses dons. Não, nada disso, isso é conversa fiada. Os dons são tão necessários hoje, como foram antigamente. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus. Que assunto maravilhoso é esse, né, irmão, dos dons? Você está animado para colocar o seu dom em prática ou continuar usando o seu dom? Glória a Deus. A gente precisa, irmãos. A gente precisa de todos os dons, amém? Pastor, meu dom é... Não, irmãos. O dedão do pé é importante? O que vocês acham? O mindinho é importante? É. Porque se você machucar ele mesmo, tomar-lhe uma pancada, ele dá um chute numa pedra, o que acontece? Todo o seu corpo fica, né? É o mindinho, coitadinho, né? Não, irmãos, a gente precisa, diga assim, eu preciso de você, meu. E você precisa de mim. Amém? Irmão, ninguém aqui é descartável. Tem alguma coisa que você tem dons. E Deus quer utilizar esses dons. Amém? Quem sabe o seu dom não é ficar lá no telefone, esperando alguém ligar no Disque Vida. Alguém aflito, angustiado. Alô? Aí você aconselha essa pessoa. Não é um dom, irmãos. Não é verdade? É um dom. Por menor que seja, é um dom. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar.
Você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero colocar agora os dons, Senhor, nas tuas mãos. Eu não quero ser como aquele servo mau e negligente que escondeu o talento na terra e deixou de usar. Tem misericórdia de mim, Jesus. Então você pode fazer alguma coisa para Deus. Com certeza é isso que quer dizer os dons espirituais. Você pode fazer algo para o Senhor. Nessa manhã nós vamos orar para que os dons venham a ser usados, né? Que você venha usar os seus dons. Pai querido, Pai de amor, nós aprendemos nesta manhã acerca dos dons espirituais. Nos ajuda, Pai, a exercer os dons espirituais. Que essa igreja, Pai, seja uma igreja que tenha todos os dons espirituais. Ó Deus, que a Tua glória se manifeste nessa igreja através dos dons. E que cada membro da IBMI, Pai, exerça os seus dons espirituais. Que ninguém fique fora, Pai, da seara. Que ninguém fique fora do serviço. Ó Deus, ajuda aqueles que enterraram seus dons, mas que nesta manhã estão se dispondo a voltar a usar os dons espirituais. Ó Deus, que não venhamos usar os dons espirituais com negligência. E também que não venhamos a usar os dons sem amor, Pai. Enche o nosso coração de amor. Nos dá zelo pela Tua obra, Pai. E que cada crente aqui dessa igreja, Pai, possa estar exercendo o seu dom espiritual. Ó Deus, que cada um aqui possa estar engajado, ó Deus, em alguma área do corpo, em algum lugar do corpo, ó Pai. Que ninguém aqui esteja fora do corpo. Que ninguém aqui, Pai, esteja, ó Deus, fora da Tua vontade, Pai. Nos ajuda esta igreja a desenvolver os dons espirituais. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.